teria matado a vítima João Maria Ademir de Matos, né? E segundo consta aqui, utilizou para tanto um objeto contundente, que segundo disse o Ministério Público, pelo menos lá quando ofereceu a denúncia, seria uma pedra. Por favor, então, mano, pode acompanhar também o Arthur. E acho que fechamos, né? Tá. Pessoal, então veja, formado aqui o Conselho de Sentença, os demais que não foram sorteados, foram dispensados, ficam hoje liberados, né? Caso queiram ficar, são todos convidados, também é um ato público. Do contrário, a gente se encontra terça-feira, né? O próximo júri, né? Tá? Então tá ótimo, agradeço, obrigado. Disponibilizamos para os jurados notebook e tablets para acompanharem a leitura do processo. Este julgamento será gravado por câmeras e microfones que será transmitido ao vivo na plataforma YouTube. Peço aos jurados que acompanhem as imagens e vídeos nos televisores e telões disponíveis na sala de audiência. Fale bem perto do microfone para melhor captação do áudio. A sua imagem será gravada pelas câmeras da sala de audiência. Dr. Wesley, em relação ao interrogatório, alguma orientação em relação ao silêncio, ainda que parcial? Sim, excelência. Eu vou seguir a coerência que eu sempre adoto, né? O Anderson ele quer falar, então ele só vai responder as perguntas de Vossa Excelência e dos jurados. Não vai responder as perguntas do Ministério Público, da assistência à acusação e nem da Defensoria Pública. Tá ótimo. Ministério Público, assistência, alguma colocação em relação ao requerido pelo Defensor Público? Não, Excelência. Tá, vamos lá. Tudo bem, Anderson? Sim, senhor. Bom dia. Bom dia. Tá, o nome completo do senhor, qual que é, por favor? Anderson Gomes dos Santos. Tá, Anderson, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir a sessão do Tribunal do Júri, tá certo? Sim, senhor. E faremos aqui seu interrogatório. Sim, senhor. Tá, o seu atual endereço qual que é, por favor, Anderson? Barão do Rio Branco é o endereço atual. Isso, hoje, em verdade, o senhor está preso, né? Eu estou preso. Tá, perfeito. Mas se em liberdade estiver daqui para frente, né? Se o senhor foi solto hoje, por exemplo, eu acho o senhor onde daí? Então, daí fica desajeitado eu voltar para o mesmo lugar, porque, né, por causa da situação, né? Daí... Tá. Não sabe dizer, então, se... deu... Ou vou morar perto dos conhecidos meu Nunes Machado, ou não sei, ainda não sei, né? Tá, entendi, não tem problema. Mas o último endereço do senhor é qualquer? O Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco? O número? 385 lá. Tá, aqui em Curitiba? Curitiba. O bairro? Centro. Centro, tá Na ótimo. rua da Câmara ali, da Câmara Municipal. Tá, perfeito. A sua profissão qual que é, Anderson? Sou cabeleireiro. Tá, a renda mensal aproximada, quanto é que o senhor ganhava em média quando estava solto? Então, eu sou cabeleireiro, mas daí nos últimos tempos eu mexi com peruca, né? Eu comprava o cabelo, tecia o cabelo, tá? Mas isso é vinculado à minha profissão, né? Certo. Daí... Mas em média com essa atividade, né, de cabeleireiro, então, fazendo peruca, o senhor ganhava quanto em média por mês? Ao cabeleireiro, de 2.000 a 3, às vezes um pouco mais, um pouco menos, assim não tem um... Tá, mas assim, no total, né, com todas as atividades que o senhor desenvolvia ali, relacionadas ou não, né, à sua profissão, qual que era a sua média, a renda mensal ali? Uns 3 mil mês. Tá, perfeito. O senhor chegou a frequentar a escola, Anderson? Na verdade, quando mais novo, sim, né? Agora, onde eu estou, estudo, né? Quando mais novo, né, mais não... Tá, e tá em que série hoje? Daí lá, ensino fundamental fazendo, né? Fundamental? Agora. Tá com que idade hoje? 45, fazer 46 daqui a uns meses. Tá. Ler e escrever, o senhor sabe, Anderson? Perfeitamente. Tá ótimo. Problema de saúde, o senhor tem? Não. Fora esse processo aqui, tem ou teve outros? Não, nunca tive nada envolvido com a lei. Fora esse aí, tem a máquina do falecido, né? Que daí recorreu sobre mim essas máquinas, dizendo que era minha, mas não... Tá, que seria exploração de jogo de azar, é isso? É. Tá, e foi aqui em Curitiba ou não? Curitiba. Tá, é que eu percebi aqui que tem uma ação penal que tramitou em São José dos Pinhais, a primeira vara. É máquina, era dele, máquina, né? Tá, entendi, tem uma transação penal, aí depois teve uma outra situação aqui em Curitiba, pelo que eu observo, no 8º Julgado Especial Criminal também, contravenção penal, jogo de azar também, né? As duas são se refere à mesma situação, isso? São fatos diferentes, diferentes, mas no mesmo contexto, isso? Aí tem uma terceira anotação também, por exploração de jogo de azar, né? Tá, fora, ao todo são 1, 2, 3, 4... Aí tem a ação penal aqui por homicídio. E tem mais alguma coisa, você se recorde? Não, nunca tive nenhum problema com a lei. Tá, o senhor não é daqui de Curitiba, né? Não, sou de Ponta Grossa. Moro aqui há 13 anos fixo.
Mas desde 2005 eu moro aqui, mas fixo há 3 anos. Tá, em algum momento o senhor residiu em outro estado? Sim, sim. Tá, qual estado? BH, daí... Em Minas Gerais, é isso? Minas Gerais, Por quanto tempo que o senhor ficou lá? 2 anos, eu trabalhava numa escola de cabeleireiro lá na Bom Pastor. 2 anos e 3 meses era o contrato, né? Aham. Na verdade, quando eu vim morar em Curitiba, na época eu já vim... Tá, né? mas lá em Minas Gerais, ou em algum outro estado que não tenha sido Paraná, o senhor teve problema com a polícia? Não, nunca tive nada com... Tá, se eu pesquisar seu histórico lá em Minas Gerais, também não vai aparecer Sim, nada. Não vai aparecer nada, pode pesquisar, não aparece Tá, nada. tudo bem, então. Anderson, vamos em frente aqui. O senhor tem conhecimento da acusação? Sim, sei. Estou sendo acusado. Tá, o senhor conversou também com o defensor público? Sim. Já foi atendido pela Sim. Defensoria Pública? Sim. Perfeito. Então, a partir de agora, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, o senhor não vai ser senhor. prejudicado. Só que, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. Né? E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta da confissão. Sim, senhor. Certo? Sim, senhor. Alguma dúvida? Não, está perfeitamente. Tá, vamos lá então. O senhor quer responder as perguntas ou não? Quer ficar em silêncio? A orientação que foi dada pelo defensor público, o senhor responde as perguntas que eu fizer e dos jurados, né? E não sei se ele vai fazer alguma, não responda no Ministério Público Assistência. Aí fica a seu critério. O senhor quer responder de acordo com a orientação, não quer responder ninguém, quer responder a todos, fica a seu critério. O senhor foi perguntando, se eu entender, eu falo, né? Pode ser? Sem problemas. Né? Eu faço a pergunta, se o senhor entender que não é caso de responder alguma pergunta, pode então validamente fazer exercício de direito ao silêncio, tá bom? Sim, senhor. Então a pergunta que se faz nisso aqui é bem simples. Consta que no dia 12 de julho de 2019, por volta das 6h30 da manhã, nas dependências do apartamento número 1, que ficava localizado na Alameda do Murici, número 1019, centro, aqui em Curitiba, o senhor Anderson Gomes dos Santos teria matado a vítima Jomaria Ademir de Matos, né, e segundo consta aqui, utilizou, para tanto, um objeto contundente, que segundo disse o Ministério Público, pelo menos lá quando ofereceu a denúncia, seria uma pedra, né, de acordo com o que o senhor teria dito na delegacia em interrogatório. Basicamente o que se tem aqui é acusação de homicídio, né, tem aqui a qualificadora da motivação torpe, porque, segundo diz o Ministério Público, também a vítima disse que ia registrar um boletim de ocorrência em desfavor do senhor. Também tem aqui o emprego do meio cruel, né, por ter utilizado uma pedra, que segundo o Ministério Público aqui foi desferida com golpes na cabeça, que causou então sofrimento aqui para a vítima, e por fim também um crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, né, porque segundo também diz a Promotoria de Justiça, ela estava deitada em sua cama, a vítima, né, de cabeça coberta, o que dificultou então a chance de reação em defesa dela. Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? Então, houve essa morte houve mesmo, né? Só que eu não sou culpado. E estive lá, né? Ali eu frequentava ali, né? Esses dias aí, fazia algum tempo que eu não ia ali. Eu fui naquele dia específico ali a pedido dele. Tá, vamos tentar organizar aqui o raciocínio. Veja, João Maria Ademir de Matos. Quem que é essa pessoa que é vítima? Então, a gente conhece ele, todo mundo conhece ele por Ademir, né? Tá. João Maria é o nome dele, mas a gente se chamava de Ademir. Okay. Ele era o dono lá do lugar, né? Tá, morava na frente. Qual lugar? Era dele estabelecimento, Casa Jugo lá. Era baralho na frente e máquina atrás, né? Tá, ele tinha então um local em que as pessoas iam para jogar baralho e também máquina? Era o comércio dele, era, né? Tá, tudo bem. E aí o senhor conheceu ele nessa circunstância, porque frequentava o local ou não? Não, já conheci ele antes. Ali ele sempre mexeu. Mas unicamente desta vez era só ele tinha parceria, sócios, né? Tá, esse fato aconteceu aqui em julho de 2019, dia 12 de julho. 12 de julho de 2019. Há quanto tempo que o senhor já conhecia o Ademir? Desde 2000 logo depois que ele saiu da Garcia, né? Que ele trabalhava na empresa Garcia, desde 2005, 2000. Não, faz algum tempo. Já fazia então 2005, mais 10 anos, 15 anos, 14 anos. Bem mais que isso, né? Tá, então tudo bem. O irmão dele era vivo ainda, né? Tá, tudo bem. E que tipo de relacionamento que o senhor mantinha com ele? Vocês eram amigos? Amigos. Relação profissional? Eram amigos? Não, amigos no profissional não, porque amigos, né? Assim, a gente vai num lugar, tem pessoas, entre aspas. Você conheceu ele como? Conheci no estabelecimento, né? Não ali, nem outros, né? Que na época era na Rui Barbosa, nos anos atrás. E era também comércio dele, estabelecimento dele? Conheceu no ambiente mesmo. Tá, e o senhor ia nesse local para jogar, isso? Sim, mas... perfeito. Então, vamos lá, deixar bem objetivo aqui nas conversas. Então, cerca de 14 anos que o senhor conhecia ele, conheceu que ele explorava esse tipo de jogo e o senhor frequentava. Perfeito. Tá, vamos lá então. Aí voltando aqui pro dia do fato, né? Aí o senhor disse que foi até o local, é isso? Sim. Uhum. Daí eu, igual assim,
É, muito cedo, mas assim, 6 horas da manhã o dia já gira, né? E eu tenho uns compromissos, saio cedo e lá era 24 horas. Não só lá, os outros lugares também, tinha outros lugares, né? E ali, ia nos outros lugares, e assim, não especificamente para jogar. Em clube, a gente vai lá, toma um café, bater papo, é um relacionamento, igual num time, no negócio de futebol, numa igreja, é um âmbito, relação, né? Só que daí já é ali não é pessoas tão boas assim que frequentam, né? No lugar, né? Daí assim, mas é um lugar de relacionamento, né? Tá, não, eu entendi. As pessoas que frequentam acabam se conhecendo porque repetidamente vão lá para jogar, certo? E aí, na sua avaliação, pelo menos as pessoas que frequentavam lá não eram pessoas que você classifica como boas, é isso? É ambiente de jogo, né? Igual é assim, a gente erra por achar que sabe tudo, né? Muitas vezes falaram, cara, aí não é lugar de ir, sei que você faz aí, a gente sempre acha que tá certo. Até o ponto das coisas se complicar. Entendeu? Tá, tudo bem, mas aí nesse dia o senhor foi até lá fazer o quê? Não, sempre ia lá. Chegava lá, tomava café, ia embora. Daí naquele dia, aquele dia específico lá, ele estava com umas negociações lá, que não estava muito satisfeito com o negócio lá. Não sei bem o que era. Tinha umas negociações lá que ele estava estressado. Ele falou que tinha passado acordado e tinha dormido pouco tempo, parece que foi dormir às 2 da manhã, 3 da manhã, né, e acordou porque ele tinha marcado comigo e ele saía todo dia antes das 7, que ele tinha um lugar que ele... Era o escritório, ele trabalhava lá, né? Todo dia antes das 7 ele saía, né? Daí, para falar com ele tinha que ser nesse horário, daí 6h30 às 7 ou depois às 3, né? Que daí, como se fosse a polícia lá no meio do dia lá, ele não estava lá, né? Outras pessoas respondiam pela máquina, né? Assim, né? Ele saía cedo e voltava depois às 3, né? Tá, tudo bem. Aí o senhor foi lá fazer o quê? Marcou com ele? Que o senhor Sim, disse? não, eu frequentemente ia lá, né? Daí, o portão, esse portão que entra pro apartamento dele... Não, tudo bem, mas veja, a pergunta que eu fiz antes, né? O senhor disse, tudo bem, eu sempre ia lá. Mas nesse dia em específico, o senhor foi lá porque sempre ia fazer o quê? Tomar café, jogar? Não, lá é um clube, daí assim, tem esse portão e o outro. Quando a gente atravessa a rua, sai bem na frente do portão dele, ele me chamou, eu ia entrar pelo outro portão, entendeu? Tem 2 entradas, essa entrada e a de baixo. Daí ele me chamou, daí eu entrei por ali. Daí ele começou a jogar o vento, a falar que se eu sabia de negócios lá, como de fato eu não sabia mesmo, que ali fazia alguns dias que eu não ia, vi ele na rua, mas fazia alguns dias que eu não ia ali, e ali naqueles dias ali a polícia estava batendo ali todos os dias, né? Não sei se aparece isso, todos os dias a polícia estava batendo ali. Daí ele estava num extremamente nervoso, estava tendo prejuízo, tinha perdido máquina, tinha coisa que... E ele achava que alguém que estava assim, delatando, né? De fato né? Mas assim, tinha né? Tá, tudo bem, mas vamos lá, Anderson. O senhor foi até o local, explicou que tinha 2 entradas, eu não entendi muito bem, aí o senhor disse que ele questionou o senhor... Sim, daí eu fui lá, e esse dia foi o dia da morte dele, né? É verídico, depois, né? Quando eu saí de lá, né? Ele se alterou, começou a falar lá. Daí eu falei, cara, você... Ele era muito seguro. Só que alguma situação era aberto. Tinha uns negócios atrapalhados dele lá, de carro, de coisa arada com pessoas lá, dinheiro com pessoas lá, né? E daí, né, queria que eu falasse alguma coisa que eu nem sabia, negócio dele, né? Daí ele se alterou lá, porque eu chamei ele de burro, né? Ele se alterou. Nesse tempo ele pegou uma faca assim, daí eu tava sentado, peguei tinha um negócio, ele joguei e saí. Daí nesse fato que estão dizendo que eu matei ele, né? Tá, mas nesse fato o que? Ele pegou uma faca? Não, ele pegou a faca, daí pegou a faca. No impulso peguei o negócio, joguei nele e saí. Isso que eu falei no homicídio lá, daí estão unindo uma coisa com outra, dizendo que eu matei o cara. Tá, mas jogou o quê? Eu não sei o que o objeto quer lá. Eu não peguei da estante e joguei nele lá. Mas daí estão falando que eu falei que peguei uma pedra, que não. Entendeu?
Tá, mas então a sua, entre aspas, participação nesse fato foi que o senhor foi um dia pela manhã, como sempre ia. Frequentava ali. Tá, não, entendi, mas daí ele disse para o senhor, questionou o senhor a respeito de um negócio, o senhor não explicou que negócio que era esse, por que Na questionou verdade o é o senhor? seguinte, ele sempre achava que a gente sabia das coisas, que como é um clube, é buchicho. Daí ele achava que eu sabia de alguma coisa e coisa que eu não sabia. Aqueles dias ali, eu sempre frequentava ali, chegava ali cedo ali, mas aqueles dias ali, eu não estava indo naqueles dias ali, né? Porque não estava indo, né? Daí, aqueles dias, eu não sabia mesmo de nada que estava ocorrendo ali. Via falar que o comentário ia nos outros clubes de negócio, né? Mas via falar, não sei Tá, o que mas ocorria. vamos lá, antes de deixar aqui a nossa conversa, mas se o senhor não quiser responder, não tem problema nenhum, Sim, o senhor senhor. pode Sim, ficar em senhor. silêncio. É que o senhor está falando há um tempo sobre negócio e até agora pelo menos não disse o que é. Não, porque... Calma, Ele- antes, eu vou fazer a pergunta e depois o senhor me responde se assim Sim, entender. O senhor disse que chegou de manhã, como sempre fazia, né, no local, e ele foi questionar o senhor a respeito dos negócios. Questionar o senhor de que negócio e por quê? O que o senhor tem a ver com isso? O que era? Então, ele mexia com os negócios dele lá, né? Ele emprestava dinheiro, fazia uns negócios dele lá. Daí ele sempre queria saber de pessoas, tal pessoa, eu não tenho nada a ver, né, com o negócio dele, né? Porque na hora de fazer negócio, não me chamou, daí não entendeu? Daí essa situação. Daí ele se alterou, porque segundo ele sempre... Antes de chegar nessa parte que ele pegou a faca, de novo, eu não entendi o que o senhor quis dizer. Ele foi questionar, ele tinha negócio com outras pessoas, emprestava dinheiro, que o senhor ele disse. fazia os E negócios aí ele dele, foi né? questionar o senhor por quê? Porque o senhor devia para ele, porque o senhor teria... não tinha nenhum, eu não tinha nenhum negócio com ele. Fala aí nos autos, que daí eu fiquei a par, que daí eu tava na rua depois, fiquei a par, né? Que uma pessoa falou que eu tinha pego 20 mil reais com ele, coisa que não tá certo, não é, entendeu? Aí, se de repente falasse 1.000 ou 500, aí até cabia. 20 mil reais, entendeu? Porque não é assim, 20 mil reais, entendeu? Não tinha nenhum negócio com ele. Daí, tá aí no alto aí que eu peguei, que eu tinha com ele, não tinha nenhum negócio. Daí também fala que era meu clube, fala que entendeu? Umas acusações meio... que não... Mas nesse dia em específico ele questionou o senhor por quê? Porque é a tal da fofoca, em clube rola fofoca, todo mundo ouve e conversa. Só que, ouvindo ou não ouvindo, não tem nada a ver, entendeu? Falei, não tem nada a ver com teus negócios. Daí ele se alterou, né? Se alterou e... porque você sabe, e se alterou. Daí ele se alterou, pegou a faca, daí eu peguei, tinha um móvel dele, peguei, joguei e saí. Nesse intuito estão dizendo que eu matei ele. Mas não, eu saí e ele estava vivo. Só que daí durante o dia, daí eu fui lá 10h30 lá embaixo, onde ele fica, ele não estava. Daí voltei lá, ninguém sabia dele, disse que ele tinha saído e não tinha visto ele voltar, ninguém sabia dele. Tá. Daí foi aberto, falei, vamos abrir a porta, e no que a gente abriu a porta, ele estava lá. Né? Daí estava lá com outra roupa, que a roupa dele, que ele estava na cadeira, e ele estava com roupa normal de casa e estava deitado na cama. Daí tinha uma peça íntima em cima dele, entendeu? Daí estou sendo acusado dessa situação, né? Em relação, o senhor disse que ele pegou uma faca e o senhor pegou um objeto e atacou nele, atirou nele? Não, assim, ele se alterou, né? Se alterou e ele pegou a faca assim, daí eu tinha um objeto dele em cima do televisor. A gente tava sentado no televisor, assim, peguei e joguei e saí. Só que isso não matou ele. Daí, através disso, tô sendo... Eu entendi, mas vamos com calma de novo aqui, Anderson. Que objeto que era esse? Não sei, senhor. Não era nada pesado, né? Era uma pedra? Não, aí tá com a pedra, mas não era. Tá, e aí o senhor atacou nele, né? Acertou ele onde? Não vi, na real. Joguei e levantei. Daí levantei para ver se ele né? Mas ele caiu com esse objeto que o senhor atirou? Que daí depois eu saí lá na rua lá e deu para ver ele, né? Deu para ver ele, né? Mas... Tá, mas afinal ele caiu, ele ficou... Não, ficou lá, né? E o senhor não sabe dizer em que local que acertou daí? Não.
Tá, quando isso aconteceu, os dois estavam sentados? Sim, nós dois sentados. Tá, e o que era? Um sofá, uma mesa? Não, que assim, lá tem entrada, daí tem a cozinha, quarto aqui, a sala e o quarto aqui. Daí eu sentei na cadeira, é costume, a televisão, sentei na cadeira e ele sentado do lado, entendeu? Tava sentado. Daí depois da hora que eu voltei lá, ele já tava em outro lugar. Daí não, entendeu? Alguém, entendeu? Já tava lá com a cabeça pra cabeceira da cama lá e... Tá. Essa narrativa do senhor aqui aconteceu por volta aqui, das 6h30 da manhã. Na verdade eu saí de casa umas 6h15, 6h20, aí esse horário, que daí de onde eu morava na Comedor Macedo, que é umas 7h04 dali. É 15 minutos, é 6h30. 6h30, 20 para as 7. Tá, e aí depois disso o que aconteceu? O senhor foi embora ou ficou por ali? Então, daí aquela situação me tirou a minha tranquilidade. E daí eu tinha uns compromissos, tinha que trabalhar, acabei não indo. Voltei em casa, fui em casa, daí nem fui trabalhar, daí voltei mais tarde lá. Tá, mas voltou em que horário? Eu voltei lá, por 2 vezes voltei lá, acho que próximo das 10 da manhã, daí fui lá embaixo, onde, entre aspas, era o escritório que ele trabalhava, e daí voltei de volta, ele não estava, voltei de volta, ninguém sabia dele, daí depois do almoço, que eu falei, vamos abrir a porta, que ele não atende telefone, né? Vamos abrir, daí ele já, né? Daí ninguém queria abrir. Falei, não, eu me responsabilizo, que de fato foi, né? Ninguém queria abrir, mexer lá, eu falei, gente, vamos abrir, porque ele, nesse ponto, ele sempre foi aberto, ele falou, se não sabia de mim, ou eu tô lá embaixo, que é num prédio que ele ficava, ou ali. Tá, vamos lá, Anderson, de novo. A pergunta que eu fiz foi outra. O senhor disse que chegou ali 6, 6h15, 6h30. Vamos botar aqui entre 6. Entre 6 e 6h40. Eu vou explicar uma coisa para o senhor. Eu entendo que o senhor, né, às vezes pode ficar um pouco aflito, querer responder, mas da maneira como a gente está conversando, a gente não vai conseguir se entender. Né? Então a gente tem que combinar o seguinte: eu faço a pergunta, a hora que eu terminar a pergunta, aí eu fico em silêncio e peço para o senhor responder se assim entender. Tá bom. Porque, né, já a 3ª ou 4ª vez que eu tento fazer pergunta, o senhor me interrompe e a gente não consegue se entender e não chega a lugar algum. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vou repetir aqui. O senhor disse então que chegou ali por volta das... botar aqui então 6, 6h30, primeira vez, e aconteceu esse episódio que o senhor contou, que ele foi questionar o senhor e o senhor está com um objeto que não sabe qual que é, e o senhor foi embora. Eu perguntei para o senhor quando é que o senhor voltou, em que horário? O senhor disse que foi trabalhar e voltou por volta das 2 da tarde a primeira vez, é isso? Sim ou não? Não, eu voltei às 10h30. 10h30 da manhã, 10h30 tá? da manhã, 9h30, 10h30. Voltei 2 vezes. Tá, tudo bem. A primeira foi 9h30, 10h30, aí o senhor chegou lá e não encontrou ele? Não. Na casa? Daí não fui na casa, já estava fechado o portão, daí, que é normal, ele saía e fechava, estava fechado o portão no clube em si, entendeu? Tá, que era no mesmo local que o senhor tinha ido 6h30? Eu fui no espaço casa dele, o clube é vinculado, só que ele sai e fecha. Tá, tudo bem, aí o senhor não encontrou, ele estava trancado, 10h30. Depois disso, o senhor retornou em que horário? Fui mais umas 2 vezes lá, e daí na última que foi aberto, depois da 1h30. Essas 2 vezes que o senhor foi em qual horário? 1h e pouquinho depois, 10h30, depois próximo meio-dia, depois na 3ª vez que foi aberto. Tá, e a 3ª vez em que horário que era? Era mais de 1 hora. De 1 da tarde? Era mais 1 hora. Não sei se posso falar. Daí no momento que eu saí, caiu umas moedas, eu peguei, falaram que era chave, né? Mas era, né? Tá. Por fim, né, da sua narrativa aqui, o senhor disse que não matou a vítima. Não, eu não sou responsável por isso. Vou fazer a pergunta sim, e depois o senhor responde, tá certo? Se assim quiser, né? O senhor disse que não matou a vítima, enfim, que não é responsável aqui por esse homicídio que é retratado na acusação. Beleza, entendemos. Quem é que matou a vítima, o senhor sabe? Então, não sei. Não posso dizer que sei porque não sei, né? Eu não posso dizer que sei porque não sei, né? Tá. E aí o senhor entende então que a razão pela qual acusam o senhor é porque o senhor foi lá pela manhã conversar com ele, teve esse desentendimento. E aí dizem que o senhor matou essa pessoa, a vítima aqui nesse momento, é isso? Todo mundo sabe que eu frequentava, ele sempre estava, né? Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer a respeito desse fato? Então, daí a indagação é porque saiu cedo para esse fim, mas não, o pessoal
de lá, é que não sabe que é o meu costume, chego cedo, né? Sempre chegava cedo lá, não só nessa época, sempre, né? E eu não sou responsável pela situação e não tinha negócio com ele, não tinha nenhuma sociedade, não era minhas máquinas, respondi depois que eu estava preso, assinei lá uma multa lá do valor absurdo lá, porque como eu estava preso, assinei lá, né? Mas não era minha, as máquinas, a testemunha sabe, não tinha nada a ver com o clube, e ele morreu, mas não sou responsável. Tá. Anderson, minha parte aqui eu não tenho mais perguntas, né? Conforme dito aqui, a orientação do defensor público, o senhor não responde as perguntas do Ministério Público e Assistência, fica a seu critério. Se o senhor quiser, eu passo a palavra para ele, se o senhor dizer que não vai responder, não tem problema, eu passo direto ao defensor público. Aí fica a seu critério, né? O defensor público já orientou o senhor, se o doutor Luiz quiser fazer uma consideração, também fique à vontade. Se quiser que eu responda alguma Não, coisa... excelência, ele não vai responder, não, ele vai responder só o senhor dos jurados. Tá ok, então de acordo, Anderson? Sim, senhor. Tá, então, Ministério Público e Assistência, deixa de fazer perguntas. Doutor Weasley, pela Defensoria Pública, o senhor tem perguntas? Não. Tá, jurados, alguma pergunta para o acusado? Ninguém? Tá ótimo, então a gente encerra. Ele pode finalizar, por favor, Alvo? Este canal é patrocinado por diversos produtos nos segmentos eletrônicos, computadores, celulares, televisão, projetores, câmeras HD, microfones de suportes e de lapela, eletrodomésticos, geladeira, fogão, batedeiras, air fryer, liquidificadores, micro-ondas, sanduicheira, móveis e decorações, cama box, tapetes, quadros, espelho, home para TV, balcão aparador, sofá retrátil, mesa de jantar, brinquedos, bicicletas, patinetes, mini-motos, jogos eletrônicos infantis, videogames, cama elástica infantil, ferramentas, furadeiras, serra mármore, parafusadeira, jogo de chaves, ferramentas para carpintaria e manutenção automotiva, vestimenta, masculina, feminina e infantis, sapato, tênis, sandálias, bolsas e acessórios, materiais escolares, lápis de cor, cadernos, mochilas, marcadores permanentes para colorir, fichário, kit escolar, cosméticos, maleta de maquiagem, perfumes, kit batom, secador de cabelo, depilador, escova alisadora, kit hidratação, equipamentos para pesca, carretilha, molinetes, vara de fibra de carbono, kit de pesca, anzóis, chumbada, iscas artificiais, acessórios para carros e motos, produtos de limpeza e higienização, capacete trava para motos, compressor de ar automotivo. Acesse os links dos produtos das lojas oficiais, pinados no canal.